nós estamos ministrando, lembrando aos irmãos aí, que nós temos ministrado dentro de um livro do pastor Ed Renekiewicz, um livro que ele fez de reflexões semanais. Esse livro se chama Talmidim, e nesse livro ele nos ensina como um talmidim deve viver. Ele nos ensina que eu e você temos que ser talmidim de Jesus Cristo. Talmidim, para recordar, eram aqueles garotos que cresciam, que aprendiam, que viviam para aprender todas as leis, para aprender tudo aquilo que naquela época eles ensinavam. E alguns se destacavam mais do que os outros. Esses que se destacavam mais, eles eram levados para ser ensinados por rabinos. Ou seja, eles seguiam aqueles rabinos em tudo que eles faziam. Os rabinos eram os mestres daquela época. Então, aqueles garotos se chamavam talmidim, seguidores do mestre. E da mesma forma, a minha vida, a sua vida hoje, tem que ser como de um talmidim, de um seguidor de Jesus Cristo, que é o nosso mestre. Então nós temos aprendido várias coisas dentro desse tema, talmidim. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais esse dia, por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Eu quero te agradecer, meu Deus, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua fidelidade, pelo Senhor nos permitir, Deus, estarmos aqui para mais um novo dia. Estamos terminando este dia. Ó Deus, quero te agradecer porque tivemos um dia e chegamos até o final dele. Estamos com vida, com saúde. Talvez muitos passaram algumas dificuldades, mas, ó Deus, estamos aqui e o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos dado o que é de melhor para as nossas vidas. Deus, eu te peço, derrama cura na vida daqueles que necessitam de cura, seja na área física, seja na área espiritual, emocional, derrama cura, opera milagres. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e nós te clamamos por estes milagres. Deus, eu quero te agradecer. Meu Deus, quero te pedir que o Senhor venha a fazer com que venhamos a gravar, a Deus, esta palavra dentro dos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, me capacita e me use para, Deus, transmitir da melhor forma possível, da forma mais simples possível, aquilo que o Senhor tem querido para o teu povo, para aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Quero te agradecer de uma forma especial, Deus, pela vida da nossa filha Aline, que hoje está completando mais um ano de vida. Deus, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor tem nos dado, de termos uma filha, ó Deus, tão carinhosa, tão amorosa e, acima de tudo, temos visto nela o temor que ela tem pelo Senhor, o desejo que ela tem, ó Deus, em buscar a fazer a tua vontade. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor continue derramando da tua graça sobre a vida dela, que o Senhor prepare o melhor para ela, que o Senhor dê um futuro tremendamente abençoado, preparando futuramente um homem do Senhor para ela. Ó Deus, prepare, ó Deus, uma família que venha a ser uma família abençoada. Deus, que o Senhor já esteja cuidando de tudo isso sobre a sua vida. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluias. Amém. Hoje a nossa filhinha aí está mais velhinha, né? Então, estamos aí muito felizes por essa bênção, porque nós temos aí um presente que Deus nos deu, que é a Aline e o Gabriel. São bênçãos de Deus em nossas vidas e temos muito a agradecer pela vida dos nossos filhos, né?
e hoje é o dia dela. Tá super feliz desde meia-noite de ontem, né, filha? Tá aí curtindo o dia dela. Queridos, Mateus 4, de 1 a 11. Quero usar como tema nesta noite tentação. Você já foi tentado? Você em algum momento já passou por isso? Eu creio que a resposta de todos vai ser a mesma. Sim, eu já fui tentado. Eu sou tentado direto. Oh, como é difícil, né? Quando a gente fala em tentação, às vezes a gente pensa só em coisas, né? Escandalosas. Mas quantas vezes você não é tentado a comer de barriga cheia, a gula, só porque aquilo é bonito, né? Aos seus olhos? Quantas vezes você é tentado a maltratar alguém porque ela também te maltratou? Quantas vezes, né, a gente é tentado em comer além do limite? Eu já falei da gula, mas às vezes você sabe que você precisa perder peso e você tem que comer menos, mas aí você vê aquela comida gostosa, aquela comida saborosa, aquelas coisas que enchem os seus olhos e você fala assim: ah, hoje eu vou deixar para lá o meu propósito de dieta e vou deixar a tentação me dominar. Quantas vezes, né, nós vivemos isso? Jesus passou por isso. Jesus foi tentado. E todos nós, ou a grande maioria de vocês, conhecem aí a história da tentação de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. E eu quero ler com vocês neste momento. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Conhecemos bem, né, essa história da palavra, que é o momento onde o Senhor Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer, estava ali num propósito, se preparando para tudo aquilo que ele iria enfrentar dali daquela época para frente. E nós sabemos e temos falado com vocês, né? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o filho de Abraão e ele é o filho de Adão. Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é o filho do povo hebreu e Jesus é o filho da humanidade. Preste atenção, Filho de Deus, filho do povo hebreu e filho da humanidade. Jesus, ele veio com um propósito. Jesus, sendo filho de Adão, Jesus não é apenas uma pessoa, um tipo de pessoa,
apenas uma pessoa, mas ele é um tipo de pessoa. Não é apenas um ser humano específico, mas ele é um tipo de ser humano. E aí eu te pergunto, que tipo de ser humano você tem sido? Ou você é apenas mais um ser humano? Ou você é apenas mais uma pessoa em meio a milhões? Jesus não era apenas uma pessoa, mas ele era um tipo de pessoa. E você? Você é apenas uma pessoa? Ou você é um tipo de pessoa? Você tem um diferencial? Ou você é mais um? Jesus é o Adão que deveria ter sido. Jesus é o Adão que o Senhor criou antes do pecado e que deveria, pela escolha de Adão, se fosse correta, Adão deveria viver como Jesus viveu. Jesus é o Filho amado. Lembra? Lembra do batismo que nós falamos semana passada? Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Jesus é o Filho amado. Jesus está sendo aqui tentado no deserto, como nós acabamos de ler. Adão foi tentado no jardim. Preste atenção nisso. Jesus foi tentado no deserto. Adão foi tentado no jardim pelo mesmo ser, Satanás. Satanás tentou tanto Adão quanto Jesus. A diferença é o tempo, a época e o local. Aí eu te pergunto, qual desses dois ambientes seria mais fácil de enfrentar essa tentação? Será que seria mais fácil enfrentar essa tentação no jardim? Ou será que seria mais fácil enfrentar a tentação no deserto? Aí você começa a avaliar. No jardim, o que o Adão tinha para viver? Adão tinha tudo. Adão tinha os melhores alimentos. Adão podia comer de todos aqueles frutos apenas de uma árvore que o Senhor o proibiu. Adão ele tinha como objetivo ali do Senhor, Adão ele tinha que cuidar de todo aquele jardim. Adão era como se fosse o gerente geral de tudo aquilo. Adão tinha tudo aquilo em suas mãos. Adão tinha a liberdade de conversar com o Senhor todas as tardes. Adão estava vivendo em um lugar onde não havia problemas. Imagine você em um jardim perfeito, criado por Deus, preparado por Deus, com todo amor, com todo carinho, te oferecendo dos melhores frutos, com todos aqueles animais ao seu redor, ele podendo vislumbrar os animais ao redor dele, sem medo de fugir do leão, do tigre, do urso. Pelo contrário, creio eu que Adão tinha liberdade com todos aqueles bichos, poderia brincar com qualquer um deles. Gente, você consegue imaginar que lugar, que maravilha de lugar que Adão estava vivendo? Aí eu te falo, gente, como que eu iria ser tentado em um lugar desse? Como que eu iria ser tentado no lugar onde eu tenho do bom e do melhor? Né? Talvez você possa parar e se perguntar sobre isso. E a palavra diz que Adão foi tentado ali pela serpente, Adão e Eva. Jesus, ao contrário, estava no deserto. O que tem no deserto? Nada. Não tem nada. Em vista do que Adão viveu, em vista do jardim, o deserto não tem nada.
E Jesus ainda estava sem comer. Jesus estava ali em um jejum de 40 dias, com muita fome. Adão não tinha fome. Adão não passava fome. Qual era mais fácil? Qual a tentação mais fácil de lidar? E você com certeza iria falar: é claro que é muito mais fácil eu vencer se eu estivesse no jardim. Não é verdade? Querido, mas aqui eu percebo que nós vemos a maior prova de que o homem, ele nunca esteve satisfeito com aquilo que Deus deu para ele. Deus deu tudo para Adão. E quando a serpente veio oferecer, falar daquela árvore, ó, tá vendo aquela árvore que você não pode, que Deus proibiu você de comer? Aquela árvore pode te dar poder. Aquela árvore pode fazer com que você fique igual a Deus. Aquilo acendeu um desejo do ser humano, acendeu um desejo de autonomia, um desejo de ser melhor. Aquilo acendeu no homem algo que até hoje nós vivemos. Isso nos prova de que o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Você hoje pode ter uma vida tranquila financeiramente, mas você sempre vai querer ter mais. Você hoje tem uma família estruturada no Senhor, mas o inimigo vai sempre tentar lançar situações para que você caia em tentação. Deus vai te oferecer uma mulher, te mostrar uma mulher que parece, entre aspas, que é mais atraente do que a sua esposa para destruir o seu lar. Deus vai te oferecer empregos melhores. O diabo vai te oferecer, o diabo vai te oferecer empregos melhores, aonde vai te atrair mais dinheiro para que você não tenha mais tempo com a sua família. O diabo conhece o ser humano, talvez mais do que você mesmo se conhece. Ele vai atacar em qualquer momento a sua vida. Seja você, se você estiver passando escassez ou se você estiver passando uma fartura. O inimigo nunca vai parar de te tentar. O inimigo nunca vai se cansar de te tentar. Você pode estar passando um momento bom ou um momento difícil, sempre seremos tentados. Ele sabe que o homem ele é interesseiro. E principalmente na escassez, aí ele vai lançar um monte de proposta para você. Propostas erradas. Ou seja, se você está na escassez, ele vai te oferecer coisas pecaminosas, coisas erradas, para que você saia da escassez. Se você hoje vive uma situação boa, ele vai te oferecer. Se você tem uma família boa, uma família que está andando bem, está caminhando bem, ele vai te oferecer tentações para que essa família seja desestruturada. Ele vai oferecer um emprego melhor, como eu falei, para que você seja tentado a trabalhar mais e ter mais tempo com a família, para que a sua família seja destruída, porque você está pensando em dinheiro. Sempre teremos momentos aonde seremos tentados. Ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Agora, por que Jesus está sendo tentado no deserto? Primeira coisa, para nos provar que é possível vencer o inimigo em meio à escassez, em meio à luta. É possível vencer as tentações que Satanás nos lança, mesmo quando estamos passando a maior luta e ele vem tentar nos oferecer coisas que aparentemente parecem ser muito boas, mas que no seu fim nos leva à morte. Jesus aqui está provando que é possível passar pela tentação no meio de uma escassez.
Ah, mas ele era Jesus. Ele era homem. Nunca esqueça disso. Jesus, ele se fez carne. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E neste momento ele abriu mão do seu poder e viveu como um homem, sentiu dores como um homem, teve desejos como um homem. E neste momento da sua tentação, ele tinha fome. Ele estava com certeza morrendo de fome, debilitado. Segunda coisa, no deserto você não tem nada. É ali que você pode estar sensível a Deus. É nos momentos de luta, nos momentos de escassez, no momento onde você olha, o deserto não tem nada, e você fala, só me resta buscar a Deus. Nós vivemos em um mundo que, queridos, se você bobear, você não tem tempo com Deus. Você acorda cedo, você vai para o seu trabalho, você volta do seu trabalho correndo, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de comida, se é a mulher, tem que estudar, muitos fazendo faculdade ou curso. Quando você vai ver, já é meia-noite, 1h da madrugada, e você não tem tempo para Deus. Durante o dia, você está pensando em um monte de coisas e você não tem tempo para Deus. Porque você olha ao seu redor, está cheio de coisas para você fazer. No deserto, não tem nada. Vocês estão entendendo? Adão, ao ser tentado, foi expulso do jardim. Foi para uma terra árida, foi para uma terra seca, foi para o deserto. Ou seja, o último Adão está no deserto. Porque o primeiro Adão saiu do jardim, foi expulso do jardim e foi para um deserto também. O segundo homem foi tentado no deserto. Jesus, então, ele assume a humanidade em Adão, mas carrega também todo o ônus da rebeldia de Adão. Jesus, ele assume a humanidade de Adão. Presta atenção. Jesus é o segundo Adão, porém sem pecado. Mas ele vindo, ele também carrega sobre si todo o ônus, tudo aquilo que Adão recebeu depois do pecado. A única diferença é que Jesus não tinha pecado. Hoje nós vivemos e nós temos o pecado em nós, que nós lutamos, estamos aqui falando exatamente dessas tentações, que é o pecado querendo entrar em nossas vidas. Adão estava diante de duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida simboliza a atitude de rendição, submissão, vínculo da criatura com o Criador. A árvore da vida ele nos mostra isso. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao meu mestre, eu quero intimidade com ele. O filho que come da árvore da vida é o filho que está dizendo sim para o Pai. Nós falamos sobre isso no estudo anterior. Dizer sim. O que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o contrário do que nós falamos da árvore da vida, expressa a rebeldia. Esse está dizendo não para o Pai. Esse está dizendo que ele quer autonomia. Ele quer ser igual a Deus. Ele quer ter poder. Por que que Adão caiu nessa tentação? Porque a serpente ofereceu: olha, você pode ser igual a Deus. Adão olhava a Deus e via um ser poderoso. E via um ser grandioso. Criou os céus, criou a terra. Um ser que podia todas as coisas. Quando a serpente falou, você pode ser igual a Deus, subiu o desejo de poder.
E o homem deseja esse poder, o homem ele deseja independência, o homem ele quer mais e mais e mais. Satanás sabe de tudo isso. Jesus, ao se submeter àquele batismo que nós falamos semana passada, Jesus, quando ele se submeteu ao batismo de João, Jesus estava dizendo assim: sim, ao Pai, eu me submeto. Eu vivo e quero a árvore da vida. Porque, na verdade, através de Jesus, ele nos dá essa vida. Mas a serpente, quando foi tentar Satanás, a serpente é como se ela tivesse chegado atrasado. Já era tarde, porque no batismo de Jesus ele já estava dizendo sim. Ele já estava se submetendo. Ele já estava ali dizendo: eu sou filho de Deus. Eu sou o segundo Adão sem pecado. E eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim nesta terra. Jesus já havia comido da árvore da vida. Já era tarde para Satanás. Foi em vão aquela tentação. Ou como seria bom se também tivesse sido em vão a tentação ao homem, ao primeiro homem, né? Como seria maravilhoso se Satanás tivesse chegado ali e Adão tivesse falado assim: tarde demais você ter vindo aqui, porque eu não desejo essas coisas. Eu quero me submeter ao Mestre. Eu não quero poder. Eu quero viver nesse jardim. Eu quero viver no que eu estou vivendo hoje. Isso para mim é o suficiente. E sabe o que acontece hoje com o homem? A mesma coisa que Adão, ao contrário do que eu acabei de falar. Eu quero mais. Eu quero poder. Eu quero mais. Eu quero mais. E isso está matando o homem a cada dia. Gênesis capítulo 3, versículo 3. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Presta atenção, olha onde Satanás tenta até hoje. É algo que parece agradável. Você já viu uma tentação que não parece que é agradável? É algo atraente aos nossos olhos. Para você ser tentado, você precisa enxergar muitas coisas. Ali vai te atrair. Uma comida vai ser atraída pelos teus olhos. Às vezes você come pelos olhos. Não é assim que fala? Desejável para dela se obter discernimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz isso. É agradável, é atraente e é desejável. Veja a vida de cada um, como nós somos tentados. Precisamos discernir o bem e o mal. Precisamos definir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Comer o fruto era reivindicar a autonomia em relação a Deus. Comer daquele fruto do bem e do mal era dizer: eu quero ser melhor, eu quero ser igual a Deus. Ali Adão e Eva não discerniram o correto, infelizmente. 1 João capítulo 16, ele nos fala sobre essas tentações, ele nos fala da cobiça dos olhos, fala da cobiça da carne e fala da ostentação dos bens. Em 1 João está nos ensinando a mesma coisa. Tomem cuidado. Vamos ler para que a gente grave bem. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E é isso que Satanás está nos tentando todos os dias. Querido, orgulho, a vaidade de ser igual a Deus, tudo isso a serpente nos oferece todos os dias. Talvez você não perceba, mas preste atenção. A serpente, ela segue o mesmo modelo da tentação
de Adão seguiu o mesmo modelo na tentação de Jesus e hoje segue o mesmo modelo para nos tentar. Ele apela para a necessidade do corpo. Jesus estava com fome. Jesus então já chega, olha, transforma essas pedras em pães. Olha o que ele faz. Jesus morrendo de fome. Jesus sabendo que ele podia transformar aquelas pedras em pães. E diz aos historiadores que as pedras que existiam ali naquele lugar, no deserto, elas lembravam muito pães. O formato daquelas pedras, elas lembravam pães. Satanás não fala as coisas por acaso. Provavelmente ele falou, Jesus vai olhar aquelas pedras, vai ver que já parece pão, vai sentir uma tentação tão grande que ele vai falar, posso transformar mesmo. É o que ele faz com você e comigo todos os dias. Ele mostra coisas para vocês e vocês olham, é mesmo? Dá para mim fazer isso? Ninguém vai descobrir. Eu vou fazer. Ele enche os seus olhos. Aí depois ele enche os olhos de Jesus, mostrando a glória de todos os reinos. Ele apela aos desejos que um homem tem de poder. Ele fala, olha, você pode, olha esse reino todo. Depois ele leva a Jesus ao pináculo, tenta ele para mostrar a todos que ele poderia ser espetacular. Se lance daqui, os anjos vão te pegar lá embaixo. Mostra o seu poder. Mostra que você é sensacional, espetacular. Jesus faz isso. Jesus não. O diabo faz isso com você e comigo todos os dias. Você é bom. Mostre que você é bom. E nós não somos bons em nada. Nós carecemos das misericórdias de Deus todos os dias. A serpente desperta vaidade, orgulho, prepotência e arrogância em nossas vidas todos os dias. Essa é a função de Satanás. Ele sempre irá nos tentar nessas áreas. Então, queridos, abra os seus olhos. E aí Jesus dá a última cartada, porque Satanás vem, tenta, apela para Jesus e fala, olha, tá vendo tudo isso aqui, Jesus? Tudo isso aqui eu te dou. Olha aí, mais uma vez, tentando Jesus, né? Ostentação. E Jesus fala, sai daqui, Satanás. Sai daqui porque tudo isso aqui já é meu. Eu vou tomar de você. Você está pensando que isso aqui é seu? Você está de brincadeira. Você não me engana, rapaz. E eu vou tomar tudo isso de você. Eu sou o dono de tudo. Eu vou pegar da sua mão. Não é você que vai me dar. Quem é você para isso? Porque eu sou o legítimo dono de tudo isso. É como se Jesus tivesse falado isso para Jesus. E ele diz, Satanás, eu vou adorar ao meu Pai e vou fazer a vontade dele. Você está perdendo o seu tempo aqui. É o que Jesus, entre linhas, falou. E a palavra diz que Satanás se retira e desiste. Queridos, como talmidim de Cristo, eu e você precisamos agir como Jesus agiu. Eu e você precisamos falar, Satanás, sai daqui, porque eu vou fazer a vontade do meu Pai. Porque nós sabemos o que Deus tem para nós. Nós sabemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Nós já sabemos de tudo. Por que então a gente não luta mais para não cair em tentações? Por quê? Sabemos que nós vamos ser tentados todos os dias. E é por isso que a palavra fala, vigiai e orai, porque Satanás anda ao nosso derredor. Ele quer nos tragar. Mas por que nós cedemos às tentações? Porque muitos de nós ainda estamos no primeiro Adão. Muitos de nós ainda estamos enxergando como o primeiro Adão. Querendo ostentação. Querendo ser melhor que os outros. Querendo grandezas.
Mas os talmidim de Cristo nos convida a caminharmos com o segundo Adão. Os talmidim de Cristo têm que viver como Cristo viveu. Tem que repreender a Satanás. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos já terminando. Romanos 2:2 diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, a proposta do nosso Deus é que experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, queridos. Vamos lutar a cada dia mais para vencer as tentações. Quantas vezes você é tentado a ficar em casa ao invés de ir congregar? Ficar assistindo besteira na televisão, ao invés de você poder estar ali junto com o corpo, adorando ao nosso Deus. Quantas vezes você é tentado a não adorar ao nosso Deus? Porque os problemas estão te travando. Quantas vezes você é tentado? E muitas dessas, muitos estão caindo. Eu quero encerrar lendo Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Eu quero ler numa versão, essa versão talvez você não vai conseguir acompanhar na tua Bíblia. É uma versão um pouco diferente, mas muito interessante. Preste atenção. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós, de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele, arrumando briga com Deus? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Glória a Deus. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Nada pode nos separar deste amor, queridos. Precisamos acreditar mais nisso, precisamos viver mais isso, precisamos parar de viver de qualquer jeito. O primeiro Adão viveu de qualquer jeito, tendo tudo ao seu redor. Jesus, não tendo nada, ele negou as tentações. Que você, como um talmidim de Jesus, também negue as tentações a cada dia. Você já sabe o que tem, o que você tem para aproveitar no futuro com Cristo. Você já sabe das promessas de Deus para a sua vida. Basta agora lutarmos e lutarmos. Fácil não é, amados. Mas é por isso que temos que viver igreja, um orando pelo outro, um ajudando ao outro, um se abrindo para com o outro, mesmo muitas vezes existindo discussões, desentendimentos no meio do povo. Isso faz parte, porque somos humanos, mas dentro desse corpo também existem pessoas que oram uma pelas outras, que amam umas às outras. Então, que você, que eu, possamos ser talmidins que lutem dia após dia contra a tentação.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você e que a cada dia você possa dizer não a Satanás, não às suas tentações e que você possa crescer no Senhor dia após dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus te dê entendimento para vencer as suas tentações. Um grande abraço a todos. Próximo domingo, às 18 horas, estaremos ali reunidos, adorando ao nosso Deus e ouvindo uma palavra dele para nós. Você é o nosso convidado a estar ali conosco. Um grande abraço. Fiquem com Deus.